agora para falar a você sobre a obra de uma das autoras mais importantes do século XX, Clarice Lispector. Neste vídeo vou apresentar a vocês o livro Crônicas para Jovens de Amor e Amizade, uma seleção de textos escritos pela autora na época em que colaborou com um jornal importante da época. As crônicas remetem à amizade daquelas sem tamanho, a amores para o resto da vida, mas também a relacionamentos baseados na superficialidade e até mesmo a amores destruídos repentinamente. Os textos são um convite à reflexão sobre os vários sentimentos que nos norteiam, como a amizade, a admiração, a indignação, o desabafo, a descoberta do amor e o reconhecimento dele para tornar os dias mais amenos. Também falaremos sobre os principais temas do livro e alguns detalhes a respeito do gênero crônica e listar algumas razões para você começar a ler esta obra o quanto antes. Clarice Lispector é para todos. Vamos juntos descobrir um pouco mais sobre essa autora extraordinária? Falar sobre Clarice é falar sobre um dos maiores fenômenos da literatura brasileira e mundial. Clarice tinha uma personalidade enigmática e uma linguagem lírica inovadora. Ela escreveu sobre o cotidiano, transformando-o em meio para a exploração psicológica. Por meio de seu estilo único, sua abordagem literária expandiu as fronteiras da terceira fase do modernismo brasileiro, a chamada Geração 45, a qual pertenceu. Apesar de nascida na Ucrânia em 1920, Clarice se dizia brasileira por ter chegado ao Brasil ainda bebê. Morou em Alagoas e em Recife, até que se muda para o Rio de Janeiro com a sua família em 1937, onde estudou, se casou com o diplomata Mauri Gurgel Valente e fez sua carreira. O primeiro livro de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha em 1944, ano em que a autora se mudou para a Itália com o marido. Em 1959, a escritora separou-se de Mauri Gurgel Valente e voltou a morar no Rio de Janeiro, escrevendo contos, ensaios, matérias para as revistas e jornais, além de suas obras mais renomadas, como A Paixão Segundo GH, Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela. Em seus contos, crônicas, novelas e romances, Clarice leva o leitor a uma viagem ao inconsciente humano. A autora coloca a experiência interior no primeiro plano da narrativa, deixando em segundo plano o meio externo, o homem e a condição social. Ela parte das experiências pessoais do universo da mulher, do mundo familiar. Em seu texto, o prosaico se torna incomum, extraordinário. Pouco depois da publicação de A Hora da Estrela, Clarice Lispector foi internada e morreu às vésperas de completar 57 anos no Rio de Janeiro. Em 2009, o escritor norte-americano Benjamin Moser publicou uma biografia sobre Clarice Lispector. Desde aquela publicação, seus livros têm sido objeto de um extenso projeto de renovação da tradução da sua obra no exterior. A importância de Clarice na literatura é incontestável, sendo ela uma das autoras brasileiras de maior projeção internacional do século XX. A obra Crônicas para Jovens de Amor e Amizade é uma seleção de crônicas escrita por Clarice Lispector e organizadas pelo historiador e jornalista Pedro Carpe Vázquez. Esses textos foram escritos na época em que Clarice colaborou com o Jornal do Brasil, entre 1967 e 1974, escrevendo semanalmente, inspirada pelos acontecimentos daquele período, por isso considerados crônicas. Embora Clarice nunca tenha gostado de ver sua obra classificada em formatos rígidos. Nesses textos, conseguimos perceber os anseios, as exigências da sociedade, as personalidades e as temáticas importantes que, além de marcarem a vida da autora, marcaram uma geração. Eles são também um convite à reflexão sobre os vários sentimentos como a amizade, a admiração, a indignação, o desabafo, a descoberta do amor e o reconhecimento dele para tornar os dias mais amenos. Além disso, nos aproximam do mais humano em nós, da descoberta da dúvida, da declaração não feita e de sentimentos que, diferentemente de Clarice, muitas vezes não conseguimos traduzir por meio das palavras. Essas reflexões são riquíssimas para estimular o estudante a ser um bom observador e a tentar, por meio da escrita, traduzir os seus sentimentos,
percebendo que podemos transformar o simples em grandioso. Tudo depende da forma como nos expressamos. Crônicas para Jovens de Amor e Amizade é uma coletânea de crônicas de Clarice Lispector sobre os temas que compõem o título do livro e que são tão caros aos jovens de hoje e de todos os tempos. Clarice se destacou em todos os gêneros literários que escolheu produzir: prosa psicológica, novela, conto e também crônica. Ela foi convidada para escrever crônicas para o Jornal do Brasil. A crônica é uma narração curta, escrita em geral para ser veiculada em revista ou jornal. A palavra vem do grego cronos, que significa tempo, já que esse gênero literário tem relação com a ideia de tempo e comenta fatos do cotidiano. Embora seja literatura, a crônica tem relação com a reportagem e seus temas são sempre ligados ao momento, ao cotidiano. Além disso, ela também incorpora vários formatos, como dissertações, poemas em prosa, pequenos contos, casos, evocações, memórias e reflexões. Com relação à linguagem, a crônica produz uma intimidade entre o cronista e o leitor, como se o texto fosse escrito diretamente para ele, ou como se o autor conversasse com quem está lendo. De fato, os elementos sempre presentes nas crônicas, humor, intimidade, lirismo, surpresa, são os mesmos de uma conversa. A crônica teve início no Brasil no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa no país. No Brasil, esse gênero se desenvolveu com muita facilidade, tanto que a crônica é considerada uma expressão exclusiva da literatura brasileira. A fronteira entre a crônica e o conto em Clarice é muito tênue, pois suas crônicas acabam produzindo o mesmo efeito que o conto. As crônicas de Clarice são mais profundas, mais líricas que a maior parte das obras desse gênero. Esses textos jornalísticos têm grande relação temática com seus contos, romances e novelas. Parecem mesmo indicar que as crônicas inspiraram Clarice na composição de outros textos, desenvolvendo temas e perspectivas apresentados antes nos textos leves escritos para o jornal. Como qualquer crônica, as de Clarice sempre abordam as tendências do momento histórico. Contudo, diferentemente de seus livros, na maioria das crônicas, Clarice narra os seus episódios de seu cotidiano em primeira pessoa, em um tom pessoal. Entre os temas que abordava em seus escritos para a imprensa, Clarice registrou o sentimento das mulheres em relação à opressão sofrida por uma sociedade conservadora e sua aspiração por compreensão e liberdade. Clarice, por si só, é sempre um bom motivo para o convite à leitura, mas vou falar um pouco sobre a importância do contato com esta obra, listando boas razões para a leitura. Ao ler e analisar uma obra literária, temos a oportunidade de fazer uma viagem, conhecer uma nova cultura, um novo lugar e até mesmo voltar no tempo ou adiantá-lo, já que a melhor forma de conhecer uma época e uma comunidade é ler o que foi produzido por elas. Nesse sentido, o livro apresenta o recorte temporal inspirado pelos acontecimentos daquele período. Durante a leitura, conseguimos perceber os anseios, as exigências da sociedade, as personalidades e as temáticas importantes da época que, além de marcarem a vida da autora, marcaram uma geração. As crônicas para jovens de amor e amizade nos aproximam do mais humano em nós, da descoberta, da dúvida, da declaração não feita e de sentimento que, diferentemente de Clarice, muitas vezes não conseguimos traduzir por meio das palavras. Por todas essas razões, esta obra é um convite à reflexão sobre os vários sentimentos que nos norteiam, como a amizade, a admiração, a indignação, o desabafo, a descoberta do amor e o reconhecimento dele para tornar os dias mais amenos. Bom, eu fico por aqui. Espero que goste do livro. Obrigada e até a próxima!